Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Guetonomia. Eu me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E eu sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. E hoje nós vamos falar sobre comuns. Comuns, eu acho que foi a palavra mais comum que passou aqui, não é mesmo? Não é mesmo? Vamos dar uma pitada nessa palavra, a tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns. Nossa, mas é verdade, né, meu? Porque quando a gente fala em comuns, a gente pensa em coisas que várias pessoas fazem ou usam, Ao né? mesmo tempo. É incomum, isso é incomum, né? Isso, Tem a ver com essa... Tem tudo a ver. E pensa que você sai com os amigos para tomar uma cerveja e aí tá todo mundo lá tomando sua cerveja e no fim das contas vocês vão dividir a conta igualmente. O que acontece se eu chegar e pedir um whisky 12 anos lá? Vai tá de sacanagem, né? No meu caso, que não bebo, Putz, que é verdade. Pior que é ainda, pior. O que acontece? Você tem o custo não vai ficar só pra você. eu não bebo nem a cerveja, nem o uísque e vou pagar por tudo. Então o incentivo individual é gastar o máximo possível. Aí no fim vem aquela conta gorda pra todo mundo, né? Sim. Você provavelmente nem vai nesse. Não me porque é convide. só prejuízo. Exatamente. Então os Ou comuns... então eu como pra caramba? É isso. Olha o pensamento da pessoa. Eu vou explicar pra vocês porque esse pensamento não é legal. Vamos lá. Então, os comuns são quando a gente tem um bem Que é dividido. que é dividido para várias pessoas. Isso. E aí Isso. isso pode estimular, no caso do bar, eu acho que O consumo excessivo. o consumo excessivo, mas também tem aquela contrapartida de que, mano, é o seu amigo. Por tá isso que ligado? chama tragédia dos comuns, porque no fim todo mundo se ferra, todo mundo tá lavando o prato lá no Pior fim das que é. contas. É verdade. Mas assim, é lógico, né, nessa situação, o incentivo individual é fazer isso, mas ele tá lá com seu amigo, ele tá de sacanagem, né? Ninguém vai, não é todo mundo que vai fazer isso, né? Agora, tipo, por exemplo, no prédio, né? Num prédio. Onde tem que dividir conta de água. Isso, tem muito prédio no Brasil que a conta é rachada, né, de todo mundo. E aí, qual que é o incentivo? Como se eu consumir mais água, vou dividir entre todo mundo, né? E aí você tá economizando, mas eu vou lá, quem tomo economiza meu banho de 20 minutos. Quem economiza só toma na cabeça, porque tem que estar pagando. Então, qual que é o incentivo? O incentivo é gastar o máximo. Então, você pensa que tem muita gente num prédio, muita gente diferente, e aqui a gente está em São Paulo, e às vezes as pessoas nem se conhecem, né, no próprio condomínio. Sim. Aí essa pressão social dos amigos no bairro ela é mais fraca. Então o incentivo é gastar bastante, né? Gastar bastante água. E no fim a conta vem gorda para todo mundo, né? Então nunca fica bem definido, né? Quem é o cara Quem que tá é extrapolando. Isso, nunca, porque fica tudo dividido. E se você, por exemplo, tem várias discussões nos prédios mais novos de fazer conta, cada um tem a sua conta, que nem a conta de energia, cada um tem a sua conta. Aí você diminui isso aí, porque se você quiser gastar mais, quem tá pagando a conta é só você, né? E isso já é um incentivo para redução do consumo. Isso, Então, o problema dos comuns é esse, ele tem um incentivo embutido nele de consumir demais, gastar demais. Isso seria, essa divisão da conta seria uma externalidade negativa ou não? Sim, porque você está tomando uma decisão e está empurrando o custo para outra pessoa. Então você pode pensar como uma externalidade negativa sim. E aí está vindo do quê? Está vindo porque o recurso é compartilhado. Se o recurso não fosse compartilhado, aí você não teria esse problema. Entendi. Aqui na represa Billings, onde a gente tá, né? A gente tá aqui no Grajaú e a gente vê mó galera desembocando lixo na represa, né? E de repente o impacto disso é gigantesco quando tem muitas pessoas usando de um bem comum de uma maneira negativa. Isso. Você poderia usar, por exemplo, a pressão comunitária para não fazer isso. Olha, pessoas, você vai jogar no lixo, está me prejudicando também. Mas quando você começa a colocar muita gente, é cada vez mais complicado fazer isso. Sim. Aí tem algumas alternativas. Uma alternativa, quando você tem um recurso comum, uma alternativa é assim, não, vamos estabelecer um dono. Mas nesse caso da represa é muito complicado, né? Um rio, fala assim, olha, Rafa, Denise, vocês são donos do rio agora, se alguém estiver atacando lixo, vocês vão lá e cobram uma multa deles. Já Como é que vai fazer isso? Correndo atrás das pessoas com um pedaço de pau, para de tacar lixo na empresa. Muito difícil. Então aí você precisa ou do Estado coibindo esse tipo de situação, ou mesmo conscientizando as pessoas, né? Eu como
como economista, assim, eu sempre tenho essa tendência a falar assim, não, como é que resolve o problema? Mas punição, ou no caso quando teve a crise da água aqui em São Paulo, né? Sobe o preço logo para as pessoas economizarem, o bem está escasso mesmo, mas cada vez mais convencido que o Estado tentar bater um papo com as pessoas, conscientizar, estou cada vez mais convencido que funciona. Sim. Não é uma coisa, não é uma bala de prata, mas eu acho que contribui. E eu acho que a comunidade também, né? As pessoas que dividem esse bem comum terem a consciência de que aquilo é igual a coisa do transporte também, né? Que é um bem comum e muitas vezes as pessoas acabam, pela ineficiência do serviço, acaba afetando a funcionalidade do transporte, que muitas vezes é quebrado. Os ônibus. Na verdade. Todo esse problema aparece quando você tem um recurso compartilhado e não tem um dono muito bem definido. Então a gente pode dar um exemplo. Pensa num lago que tem peixes ali, tem vários pescadores, tá? Sim. E eles estão cada um com a sua varinha lá. Quando uma pessoa tira um peixe de lá, ela diminui a quantidade de peixes que tem disponível. É bom que tenha peixe lá para eles ficarem se reproduzindo, certo? Sim. Então, se tivesse sempre ter isso, o que pescar. Se tivesse um dono bem estabelecido, o que ele faria? Eu pesco um pouco hoje, vendo um pouco no mercado, certo? E aí deixo um pouco lá para eles se reproduzirem. Então, se tiver um dono bem definido, o negócio se mantém. Mas se não tem, pensa um monte de pescador operando naquele laguinho. Se um cara tira um peixe, ele afeta muito pouco a quantidade de peixe que tem ali, certo? Então, ele tem incentivo a pescar o máximo possível que ele puder. Tá? Porque ele não vai afetar mesmo quantos peixes tem no lago. Agora, pensa vários fazendo a mesma coisa, eles acabam com os peixes do lago. Então, uma forma de você passar por cima desse problema das redes comuns é estabelecer um dono, certo? Então, a gente, por exemplo, pode comparar bois, vacas, com elefantes na África, por exemplo. Bois e vacas têm dono. Eles estão em extinção? Não. Consumo de carne enorme, certo? Sei que você não consome, mas assim, um monte de gente consome. Infelizmente. Mas elefantes, por exemplo, rinocerontes, eles sofrem ameaça de extinção. Por quê? Porque não tem dono bem definido. Então um caçador vai lá e mata um, outro mata outro, é um recurso que também é compartilhado, não tem um dono bem definido, aí você corre risco de extinção. Sim. Não é porque a vaca, o boi, não tem valor comercial. Lógico que tem valor comercial. A diferença está em que você tem um dono muito claro e no outro você não tem um dono muito claro. E o engraçado é que esses bens comuns é de todo mundo, né? É meu, é seu, é do Rafael, é de todos nós. E por que será que a gente não tem essa consciência de poupar ou de usar com consciência aquele bem? É verdade. Já que é meu, é seu, é de todo mundo, é do meu filho, é do meu neto que vai vir. É verdade. Que em vez de gastar, vou gastar porque... Eu acho que você puxou um ponto bem importante, que é o seguinte. Eu tenho um exemplo, assim, olha, tem um jeito de resolver esse problema, é estabelecer um dono. Mas tem situações que é muito difícil, né? Sim. Então, por tipo exemplo, da represa, né? Isso, exato. Quem joga lixo na represa, imagina, se tivesse um dono para de repente coibir esse tipo de ação. Isso, eu falo, agora vocês dois são os donos da represa. Que inclusive a represa Billings aqui, que a gente está gravando no Grajaú. Aí fala assim, olha, toda vez que alguém jogar lixo, você vai lá e cobra Já um pensou, dinheiro dele. Aí você coíbe as pessoas de jogarem lixo porque é caro. Sim. Mas é impossível, certo? Verdade. Geralmente isso acontece no pesqueiro que fala? Nesses pesqueiros que são fechados, né? Que tem um dono estabelecido. É verdade. Então ele cobra pra você, tipo, você quer pescar? Beleza, pesca o quanto você quiser. Mas depois que você pescar, você vai lá, pesa e você vai pagar de acordo com o peso. Mas imagina isso no negócio do tamanho da represa Billings ou do Rio Pinheiros. Falar assim, olha, agora você, Denise, é dona do Rio Pinheiros. Você vai lá e alguém que jogar lixo, você vai lá e cobra um preço para jogar lixo. Imagina, impossível. Então, nesses casos, não tem muito jeito de estabelecer dono, é como se não tivesse estabelecido. Sim. Então, você precisa do Estado intervindo, punindo as pessoas que fazem isso, ou o que você mencionou antes, você tem que tentar conscientizar as pessoas. É muito louco, porque no Rio Pinheiros, há uns anos atrás, tinha coisa de natação, isso, de regata, e hoje você vê as fotos de todo mundo utilizando o rio lindo, bonito, e as pessoas... indo lá no final de semana, utilizando aquele espaço, e hoje, passando de trem ali, você já quer vomitar. É verdade. Porque é insuportável o cheiro daquele espaço. Acho que o grande problema é que as pessoas meio que viraram crianças em cima de um grande copo de milkshake. Quem não suga, isso aí, vem outra criança e suga, sabe? Então... Mas é muito difícil você estabelecer essa ligação. Se você tem uma comunidade muito clara, por exemplo, se você tem poucas pessoas
e um curso de água, por exemplo, Sim. você tem laços da comunidade. Se você joga ali, você vai me prejudicar. Mas a hora que você joga isso, coloca isso numa escala macro, muito grande, é difícil. Fica difícil. É. Comuns. Se você entendeu ou se você não entendeu sobre a tragédia dos comuns, deixe seu comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos trocar ideia, fechou? Até o próximo Guetonomia. Abraço. Tchau, gente. Quando um recurso não tem um dono bem definido, a displicência no uso estimula o desperdício. É tudo nosso, mas não posso abusar da sua boa vontade. Cada um deve arcar com a sua responsabilidade.